Fazer estratégias significa traçar caminhos para objetivos declarados. Há várias interpretações, vários conceitos sobre estratégias. Nós vamos apresentar aqui um desses conceitos, portanto, sobre os caminhos que levam do estado atual de uma determinada empresa, instituição, situação, para um estado projetado, pensado, que se tem como objetivo alcançar. Então, a sequência básica, ela trata do seguinte: em primeiro lugar, traçar ou diagnosticar a situação atual, colocar todos os itens descritivos da situação atual para que seja feito um diagnóstico real, preciso, compartilhado com outras cabeças, não só um indivíduo fazendo, para traçar, realizar um diagnóstico completo da situação que se encontra atual, a instituição, por exemplo, uma empresa ou qualquer coisa que se pareça com isso. Feito esse diagnóstico, com todas as variáveis explicitadas, passa-se ao ponto 2. O ponto 2, ele trata de desenhar o que se pretende ter no futuro, ou nessa projeção, os objetivos, né? O que se gostaria de ter na nova situação desta instituição, empresa, seja lá o que for semelhante. Então, nesse ponto, vem aqui o futuro, e aqui vem os objetivos, de tal forma que se possa, então, ter um quadro, da situação atual, com precisão, com clareza, objetividade, e um quadro 2 do futuro, o que se deseja, o que se pensa, o que se gostaria de ter, obviamente dentro de algo factível, de algo possível. Não adianta ter-se um sonho absolutamente estratosférico que não seja possível alcançar. Coisas reais, coisas possíveis, coisas que dependem de trabalho, de organização, de investimento e de outras características que à frente vamos discutir um pouquinho. Muito bom. E aí, como sai da situação 1 para a situação 2? É exatamente o que chamamos, então, nesse caso, no nosso conceito, e há outros que temos que respeitar, as estratégias. Estratégia 1, estratégia 2, estratégia 3. Né? Normalmente, nós forçamos, no bom sentido da palavra, 3 estratégias, 3 caminhos, 3 possibilidades de se sair da situação atual para a situação futura. Né? Então, essas estratégias são os passos, os steps, o que é preciso fazer, cada ação, cada step, cada conquista, para que se tenha, no final, a situação futura atingida. E aí, se faz uma primeira, que pode ser a mais provável, a mais inteligível delas todas. Forçosamente se faz uma segunda, que não é igual à primeira, não se utilizam os mesmos parâmetros, é exatamente uma forma de se forçar uma alternativa sobre o primeiro raciocínio, e, em alguns casos, e nem sempre é possível, se faz uma terceira estratégia para chegar da situação atual, diagnosticada, para a situação futura com os objetivos. A terceira nem sempre é tão fácil de se fazer, mas a primeira, com certeza, é a mais evidente de todas, com um consenso mais forte. A S2 é alguma alternativa, onde há outras maneiras de se pensar, e outras pessoas, às vezes, pensam de forma diferente do que aqueles que fizeram a S1. Bom, dado que se tem, então, o diagnóstico do que é hoje, o objetivo do que é o futuro, e os passos, os caminhos, os steps, as conquistas parciais para se atingir, então, esse objetivo, nós, então, dizemos de forma conclusiva que temos as estratégias, ou desenhamos as estratégias para fazer esta transformação. No caso, portanto, S1 e S2. E o que significa, nesse caso, se falar em S1 e S2? Né? É importante aqui trabalhar, né,
são, na verdade, os steps, cada passo necessário, cada coisa necessária a se fazer numa escala de tempo, né? Uma escala de tempo, para que se saia de uma situação para outra, né? A mesma coisa o S2, né? Também, cada coisa a ser feita, né? Para que se saia na linha de tempo de uma situação diagnosticada para uma situação futura. Então, essas duas estratégias de caminhos, de soluções para se atingir os objetivos, são então detalhados, e aí esses detalhes têm que ter a questão física, a questão temporal, a questão financeira, a questão de recursos, de capacitação de pessoal, tudo que for necessário para que esses steps de S1 e de S2 sejam contemplados. Além disso, uma última referência que é importante citar são as ferramentas, né? As ferramentas que são necessárias para este diagnóstico, para esta projeção de futuro, objetivos e para o alinhamento das estratégias S1 e S2. Há muitas ferramentas disponíveis no mercado, há competências específicas para serem feitas essas estratégias, não é uma coisa simplesmente de listar coisas desejadas e com isso se ter resolvido o problema, não, é mais do que isso, precisa se traçar a sensibilidade de cada ação, se ela é possível, em quanto tempo, o que é necessário, e essa análise é essencial, né? E é interessante que seja feita de forma conjunta com o time de gestão da organização, da instituição, da empresa, seja lá o que for, de tal forma que envolva, né? E aí essa dinâmica desse envolvimento precisa retirar as questões pessoais, precisa retirar as idiosincrasias, o excesso de pessoalidade, as pessoas que gostam de contar o currículo. Tem uma série de questões importantes que são fundamentais para que se atinja, portanto, esse objetivo final. Portanto, é essa a maneira que se tem proposta aqui nesse trabalho para fazer estratégias conhecidas aqui, nesse caso específico, como caminhos, alternativas para se sair de uma posição existente, diagnosticada, para uma posição futura, objetiva, que se pretende alcançar um dia. Muito obrigado.